Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre o Galhardo e o Irã Barbosa, que deram a entender ontem no pós-jogo, nas entrevistas que eles deram depois do jogo, que a SAF tá caminhando. Foi assim que eu entendi. Não sei se é assim que vocês vão entender também. Mas a gente vai trazer para vocês aqui alguns pontos, algumas partes da entrevista. O Irã Barbosa deu entrevista ao Cast FC. E o Thiago Galhardo falou com a imprensa no geral, né? E aí trouxe algumas informações também. Né? Disse que essa semana foi muito boa. Boas notícias estão chegando. O Irã Barbosa também falou que essa semana foi muito importante, que muita coisa se acelerou. Diz que hoje é um dia muito importante dentro do clube para ver se realmente vai acontecer. E a gente vai trazer para vocês. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 32 mil inscritos aqui no canal. Estamos com quase 31.300, então vamos embora bater os 32. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho. E vamos embora falar de Santa Cruz. Pessoal, ontem o Santa Cruz venceu o jogo bem, né? 3-0. Mesmo com o time alternativo, digamos assim. O Santa Cruz conseguiu um resultado assim até elástico. 2 zagueiros fazendo gol. William Alves bem pra caramba. Natan jogou bem também. Muita gente diz que o William Alves não pode mais sair do time. Aí é uma dor de cabeça para Marcelo Cabo, né? Marcelo Cabo é uma dor de cabeça para ele. Para ver se ele... Quem é que ele vai tirar se o William Alves for mantido? Ele vai tirar o Eurico? Ele vai tirar Matheus Vinícius? Ele vai tirar quem do time? Né? Então é uma discussão também. E após o jogo, o Galhardo foi entrevistado. Né? E o Galhardo, todo mundo quer ouvir o Galhardo. O Galhardo sempre tem algo a dizer, né? Depois do jogo contra o América de Natal, que ele falou de SAF, falou de tudo. Até Bartolomeu ficou invocado com ele. Foi uma zoeira grande naquele tempo ali. Depois daquele ele não tinha falado mais. Os outros jogos passava direto. E ontem ele falou que era proibido de falar no clube. Porque fala algumas verdades dentro do clube. Né? Mas disse que essa semana a torcida ainda não sabe, mas aconteceu algumas coisas que dando a entender que a SAF andou. Foi assim que eu entendi. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem aqui a parte do Galhardo falando. Ele deu a entender que a SAF tá andando, que a SAF vai sim dar certo. Disse que algumas coisas aconteceram, tinha algumas indecisões dentro do clube, sim, tinha algumas indecisões dentro do clube, sim. Era o que a gente falava, pô. Bicho, muitos jogadores que estão aí no clube vieram com a expectativa de que a SAF iria ser concretizada, pô. Tem gente aí com 2 anos de contrato, tem gente com 3, tem gente que renovou por mais até 2027. Então, escorados na SAF, velho. Os caras vieram pensando que a SAF e vai fechar. E quando vem as indefinições de vai dar errado, Bruno Rodrigues dizendo que pode fechar com outra SAF e tal. Enfim, quando ele vê com esses argumentos de tudo que rolou durante o último mês, os últimos 1 mês e meio, eu diria assim, de junho pra cá, quase 2 meses, né? Essas definições mexeu com o elenco. Do segundo turno pra cá, começou isso. Mexeu sim com o elenco do Santa Cruz. Os jogadores estavam meio... Aí Galhardo falou que essa semana o treino foi intenso. Foi um treino numa alta voltagem. Ele falou. Ele deixou isso claro. Né? Então a gente já percebe, né, que alguma coisa mudou. Ele mesmo falou que alguma coisa mudou. Certo? Então vejo agora o Galhardo falando em relação a alguma coisa que vai acontecer que fez com que os caras
se animasse novamente. Que os caras estavam desanimados. É claro, isso é muito claro. Né? Então vejam aí agora. Classificamos em que lugar? Segundo. Segundo. Não era o objetivo que nós queríamos, nem que eu falei na entrevista contra o América de Natal, né? Sou às vezes proibido de falar, porque eu falo algumas verdades aqui dentro do clube, por onde passei. Mas bom, acho que depois de 5 jogos, 4 jogos sem vencer, mas eu acho que desde o 5º jogo do Souza, que por mais que veio o resultado, nossas semanas não vinham sendo boas. Muitas indecisões dentro do clube, muitas coisas acontecendo. E bom, chegou ao final pra gente. Vocês ainda não sabem, mas vocês vão saber, creio que essa semana. E isso foi muito bom pra gente, deu um up em nós. E os treinos dessa semana foram um absurdo. Foi uma alta intensidade. Então hoje, o gol. Vou matar o Renato agora no vestiário, né? Porque não pode acontecer. Se é um menino ainda que tá subindo e tudo mais, mas é um cara experiente que já mostrou que vai nos ajudar, fez um grande gol, tava muito bem na partida. E se é um jogo de mata-mata decisivo, a gente vai sofrer um pouco mais, eu acho desnecessário. Mas bom, 1 a 0, um jogador a menos, superação total da equipe, consegui fazer 2 gols de bola parada que nós não tinha feito nenhum até agora na competição. 2 gols de zagueiro, que eu acho que engrandece ainda mais o nosso elenco. Feliz por não ter tomado gol, feliz por nós termos conseguido, né, classificar em segundo. Igual eu falei, não importa como começa, importa como termina. E agora a gente pega a Juazeirense primeiro lá, segundo aqui, vamos pra cima. Quem quer ser campeão não escolhe jogar nem o primeiro nem o segundo em casa. Só tem que passar por quem vier. Mudou. Se nós voltarmos esse... Mudou? Mudou, agora é Sergipe. Então eu ia pra Juazeiro, agora eu vou pra Sergipe. Vambora desfrutar desse momento aí. Como eu disse, o Santa merece viver coisas melhores, momentos melhores, maravilhosos. O que a torcida faz é impressionante. Espero eles aqui daqui 2 semanas para poder lotar isso aqui. Não vai ser a nossa casa, né? Como nós estamos acostumados à rua, até pela questão do campo, do que tem acontecido com a gente dentro de campo. Mas aqui eu acho que dá para fazer, vai ser mais voz a nosso favor e a gente poder destruir. Sergipe, tamo junto. Então tá aí, pessoal. O Galhardo deixa claro, né? Que alguma coisa aconteceu. A única coisa que aconteceu essa semana foi o quê? Chegaram os investidores da SAF, né? Kubitschek, Irã Barbosa, trouxeram junto com eles o Alexandre Calil, né? Vai ter pagamento de salário. Tudo isso mexe com o elenco, né? E o próprio Irã Barbosa falou que as coisas estão andando. Falou que hoje, inclusive segunda-feira, é um dia decisivo para o fechamento da SAF. Hoje é um dia fundamental para as coisas andarem. Mas disse que as coisas já andaram bastante, as coisas evoluíram bastante e que ainda falta... Tem uma reunião hoje que ele disse que é crucial. Vou colocar o vídeo para vocês verem aí das partes que ele falando sobre isso. Ele disse que tem as coisas realmente andaram, se alinharam. Havia uma rusga entre os investidores e o clube, a associação, e Bruno Rodrigues e os conselheiros. Enfim, havia sim, né? Chegou um momento desse mês que realmente ficou assim, quase que insustentável, velho. Ficou meio que um contra o outro. Ficou meio que... Olha, não tínhamos certeza que essa SAF aí seria concretizada. Não tínhamos certeza que essa SAF seria concretizada. Né? Então, vou deixar vocês agora com as frases, com as partes do Irã Barbosa falando, certo? De que a SAF andou, mas que ainda falta alguma coisa, né? Mas que agora tá mais perto, que agora parece mais palpável, que agora parece que vai sim avançar. Então, vejam a parte do Irã Barbosa falando, o que vocês acham, e é isso, tamo junto a nós, valeu. O que é que você tá vendo, o que é que tá surgindo nesse momento? Obrigado por nos receber. Poxa, eu que agradeço, eu fico muito feliz, foi uma semana que as coisas caminharam bastante, eu acho que o clima, principalmente dentro do conselho, dentro dos conselheiros, ficou muito positivo, deu uma melhoria enorme. Acho que segunda-feira nós vamos ter um dia crucial e sobre evento de segunda-feira, aí eu acho que as coisas vão
começar a melhorar constantemente. Mas eu acho, a minha impressão é que o pior ficou para trás. Eu ouvi alguns colegas, inclusive de imprensa, falando que houve ou vai acontecer um novo aditamento no contrato. Isso de fato aconteceu ou vai acontecer? Vai, a gente está, igual eu falei, amanhã é um dia que a gente vai acabar de sentar, olhar, conversar com algumas pessoas importantes do conselho, ver o que a gente consegue melhorar a proposta, tornar ela mais viável. Como eu falei, existem questões como a transferência do Arruda, que são de viabilidade do negócio, ou seja, o futebol precisa ter. Mas de todas as outras, a gente sempre falou que a gente está aqui para poder discutir, ter isso aberto, poder entender o que a gente pode fazer melhor. E acho que amanhã é a chance da gente poder assinar esse documento e ter isso bem. Vocês sentem que a questão que mais pegou realmente foi essa questão do estádio? E isso estaria nesse novo aditamento já, não? Essa questão do estádio a gente ainda considera ela muito imutável, porque, de novo, é questão de viabilidade. A gente tem pensado algumas soluções para que o Conselho fique mais confortável, para que seja um processo mais tranquilo e que, no final, o Santa Cruz seja beneficiado. Tá? A ideia principal é sempre poder ter uma SAF que coloque dinheiro no futebol, que coloque dinheiro no estádio, que busque um bom CT, que tenha uma estrutura que faça o futebol funcionar.